E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Kirchhoff. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No circuito RLC em paralelo, item A, calcule a frequência angular ω0 das oscilações livres e a constante de amortecimento γ. Item B, para os valores fornecidos aqui no quadro, qual é o valor de ω0? E item C, depois de quantos períodos a energia eletromagnética se reduz à metade do seu valor inicial? Para determinar a frequência angular das correntes elétricas estabelecidas no circuito, eu vou começar equacionando o circuito utilizando as leis de Kirchhoff. Eu vou partir do ponto A e vou percorrer a malha do lado esquerdo no sentido anti-horário. Depois, partindo do ponto A, eu vou percorrer a malha do lado direito no sentido horário. Ao fazer isso, ao percorrer cada malha, eu vou somar as quedas de potencial e igualar o resultado a zero. Por fim, eu vou analisar o nó representado pelo ponto A no circuito em questão. Então vamos lá. Percorrendo essa malha no sentido anti-horário. Ao passar pelo capacitor, a queda de potencial é Q3 sobre C. Ao passar pelo resistor, a queda de potencial é RI e isso é igual a zero. Percorrendo agora essa malha. Passando pelo capacitor mais uma vez, a queda de potencial é Q3 sobre C. Ao passar pelo indutor, a queda de potencial é L, dI1 dt, tudo isso igual a zero. Agora eu vou derivar todos os termos dessa igualdade em relação ao tempo. Com isso, a gente obtém 1 sobre C vezes a derivada da carga em relação ao tempo, nos dá a corrente elétrica, mais R vezes a derivada da corrente elétrica I2 em relação ao tempo t igual a zero. Vou fazer o mesmo com essa igualdade. Sendo assim, obtemos, pelo mesmo raciocínio, 1 sobre C vezes I3 mais L, que multiplica a derivada de segunda ordem da corrente elétrica I1 em relação ao tempo t igual a zero. Muito bem. Vamos analisar agora o nó representado pelo ponto A. Vamos utilizar a segunda lei de Kirchhoff aqui. Perceba que a corrente elétrica I2 ela está chegando no nó e a corrente elétrica I1 também. Já a corrente elétrica I3 está saindo, sendo assim, menos I2. Menos I1 mais I3 é igual a zero. Logo, I3 é igual a I1 mais I2. I3 é igual a I1 mais I2. Observe as expressões obtidas e todos os cálculos realizados até aqui. Para finalizar essa análise, compare agora essas duas expressões. Ao fazer isso, você nota facilmente que R vezes I2 é igual a L vezes a derivada da corrente elétrica I1 em relação ao tempo t. Reunindo essas informações, nós temos condições agora de determinar a frequência angular de oscilação das correntes elétricas presentes no circuito. Para fazer isso, eu vou obter uma equação diferencial na variável I1. Então vamos lá. Eu vou partir dessa expressão agora. L vezes I1, dois pontos, indicando a derivada de segunda ordem da corrente elétrica I1 em relação ao tempo t, mais 1 sobre C vezes I3. Observe que I3 é I1 mais I2, portanto, 1 sobre C faz a distributiva. Logo, nós temos 1 sobre C I1 mais 1 sobre C vezes I2. Observe agora que I2 é L sobre R, muito bem, vezes I1 ponto, indicando a derivada de primeira ordem da corrente elétrica I1 em relação ao tempo t. Muito bem, a partir daqui nós vamos obter então a seguinte igualdade. Eu vou dividir todos os termos pela indutância L. Então vamos lá. I1, dois pontos, mais 1 sobre CR ou 1 sobre RC vezes I1 ponto, mais 1 sobre LCI1 igual a zero.
A partir de agora, nós temos condições de determinar a frequência angular de oscilação das correntes elétricas presentes no circuito. Para fazer isso, basta resolver essa equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. E para resolvê-la, nós vamos recorrer mais uma vez, conforme vimos nos vídeos anteriores, à equação característica. Ela é dada por A, Rzinho ao quadrado, mais BR mais C igual a zero. O coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale 1 sobre RC e o coeficiente C vale 1 sobre LC. Então vamos lá. R ao quadrado mais 1 sobre RC, Rzinho, mais o coeficiente C, que é 1 sobre LC, tudo isso igual a zero. Muito bem, em busca agora das raízes dessa equação característica. Delta é igual a B ao quadrado, portanto 1 sobre R quadrado C quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C. Consequentemente, as raízes são dadas por menos B, então menos 1 sobre RC, mais ou menos a raiz quadrada de delta, então mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre R quadrado C quadrado, menos 4 sobre LC, tudo isso sobre 2Azinho, ou seja, tudo isso sobre 2. Consequentemente, Rzinho fica dado por, então nós temos menos 1 sobre 2RC, mais ou menos essa raiz quadrada sobre 2. Eu vou jogar o número 2 dentro da raiz quadrada. Com isso a gente obtém a raiz quadrada de 1 sobre 4R quadrado C quadrado menos 1 sobre LC. Muito bem? Observe os resultados obtidos e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora analisar melhor os termos obtidos nessa expressão. Note que ω0 elevado ao quadrado é 1 sobre LC. Consequentemente, nós vamos encontrar o seguinte valor. L vezes C nos dá 10 elevado a menos 8. 1 dividido por 10 a menos 8, 10 à oitava. Se 1 sobre LC é ω0 ao quadrado, concluímos que ω0 é igual a 10 elevado à quarta radianos por segundo. Note agora que o fator de amortecimento γ é 1 sobre RC. Vamos efetuar os cálculos. R, 10 elevado à quarta Ohm, vezes C, 10 a menos 6 Farad. Portanto, nós temos 10 a menos 2 no denominador. Logo, γ é igual a 100 segundo a menos 1. Então, vamos ilustrar aqui os valores obtidos a partir das expressões. Então, vamos lá. Γ é 1 sobre RC e ω0 ao quadrado é igual a 1 sobre LC. Muito bem? Vamos jogar esses valores dentro da raiz quadrada. Este termo representa γ ao quadrado sobre 4. Γ ao quadrado nos dá 10 elevado à quarta, dividido por 4. Então, aqui nós temos 0,25 vezes 10 à quarta, menos 1 sobre LC, que é justamente ω0 ao quadrado, ou seja, 10 à oitava. Então, nós temos aqui 0,25 10 à quarta menos 10 elevado à oitava. Logo, o número que aparece dentro dessa raiz quadrada é negativo, conforme era de se esperar, pois as correntes elétricas estão oscilando com o passar do tempo no circuito em questão. Logo, as raízes dessa equação característica são dois números complexos conjugados, expressos da forma, conforme vimos anteriormente, lambda mais ou menos I vezes Mi. Perceba que lambda é justamente menos 1 sobre 2RC, ou seja, lambda é igual a menos γ sobre 2. Muito bem? Então vamos ilustrar isso. Lambda
corresponde a menos gama sobre 2. Agora, eu vou fazer o seguinte, acompanhe o raciocínio comigo. Vamos em busca de Mi. Lembre-se que Mi representa a frequência angular de oscilação das correntes elétricas presentes no circuito em questão. Então vamos lá. Essa diferença é negativa. Logo, se eu escrever 1 sobre LC menos 1 sobre 4 R quadrado C quadrado, essa diferença é positiva e, portanto, ela vem acompanhada do sinal de menos. Menos 1 eu posso substituir por I ao quadrado. Ao extrair a raiz quadrada, o I sai e, portanto, eu obtenho Mi. Mi corresponde à raiz quadrada deste termo, que vai permanecer dentro da raiz em questão. Logo, eu posso escrever que ômega, certo? Lembre-se que Mi é igual a ômega. A frequência angular de oscilação das correntes elétricas presentes nesse circuito é dada pela raiz quadrada de 1 sobre LC menos 1 sobre 4 R quadrado C quadrado. Muito bem? E com isso, eu respondo os itens A e B. Vamos agora relembrar o item C para fechar a questão. No item C, nós temos o seguinte. Depois de quantos períodos a energia eletromagnética se reduz à metade do seu valor inicial? Para resolver o item C, eu vou arrumar um espaço no quadro, já estou de volta. Dando sequência, para resolver o item C, eu vou começar escrevendo a solução geral dessa equação diferencial. Conforme vimos nos vídeos anteriores, I1 em função do tempo t é dada por A vezes a exponencial de menos gama t sobre 2 vezes o seno de ômega t mais φ, onde as duas constantes a serem determinadas nesse problema de valor inicial são as constantes A e φ ilustradas na expressão em questão. A partir de agora, para determinar o número de períodos a fim de que a energia total armazenada no circuito caia à metade do seu valor inicial, eu vou começar calculando a energia armazenada no indutor através do campo magnético que se estabelece em seu interior. E eu vou assumir que no instante t igual a 0, toda a energia do circuito está armazenada no indutor. A partir daí, o raciocínio surge naturalmente. Então vamos lá. A energia armazenada no indutor é dada por 1 sobre 2 vezes L vezes I ao quadrado. Consequentemente, nós vamos obter que a energia armazenada no indutor em certo instante t é 1 sobre 2 vezes L vezes I ao quadrado, que é A quadrado exponencial de menos gama t vezes o seno ao quadrado de ômega t mais φ. Muito bem? Bom, a partir de agora nós temos o seguinte. A energia em certo instante t, dada por n vezes um período de oscilação, é igual a 1 sobre 2 vezes a energia armazenada no instante t igual a 0. Lembre-se que eu estou assumindo que toda energia está armazenada inicialmente no indutor. A partir dessa relação, a gente obtém. Então vamos lá. 1 sobre 2 vezes L ao quadrado exponencial de menos gama t vezes o seno ao quadrado de ômega t mais φ é igual a 1 sobre 2 que multiplica U em 0. Portanto, agora nós temos meio vezes L vezes A ao quadrado, a exponencial de 0 vale 1, vezes o seno de ao φ. quadrado. Muito bem. Observe que eu posso simplificar nessa expressão o seno de ômega t mais φ com o seno de φ, pois após certo número de períodos, a função seno volta a assumir o mesmo valor. Consequentemente, eu posso simplificá-la nessa igualdade. Simplificando também meio de L a quadrado, a gente obtém que a exponencial de menos gama t
é igual a meio. Consequentemente, o ln da exponencial de menos γt é igual ao ln de 0,5. Logo, menos γt é igual. O ln de meio vale aproximadamente menos 0,7. E substituindo γ por 100 segundo a menos 1, você vai encontrar que t é igual a 0,7 dividido por 100 e, portanto, 7 vezes 10 elevado a menos 3 segundo. Logo, para determinar o número de períodos, eu preciso agora fazer a seguinte razão. Eu vou dividir o tempo t pelo período de oscilação tal. Comparando os valores encontrados anteriormente, observe eles aqui no canto do quadro, você conclui que ômega e ômega zero são muito próximos. Por quê? 1 sobre LC, conforme vimos anteriormente, vai nos dar 10 elevado à oitava, porque nós temos no denominador 10 elevado a menos 8. Portanto, este termo é 10 à oitava. E gama ao quadrado sobre 4 é da ordem de 10 à quarta. Logo, ômega e ômega zero possuem praticamente o mesmo valor. Portanto, eu posso assumir que o período das oscilações é dado por 2π sobre ômega zero. Muito bem? Jogando ômega zero no numerador, nós temos t vezes ômega zero sobre 2π. Consequentemente, o número de oscilações é igual a t 7 vezes 10 elevado a menos 3. Ômega zero é a raiz quadrada de 1 sobre LC, 10 elevado à quarta radianos por segundo. Muito bem? Sobre 2π, ou seja, sobre 2 vezes 3,14. Efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 11 períodos. Muito bem? Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.